O aroma de maresia e protetor solar já parecia impregnar o apartamento de luxo no Itaim Bibi, em São Paulo, mesmo que o destino paradisíaco de Trancoso ainda estivesse a dias e a um voo de distância. Mariana, com a barriga proeminente de 6 meses de gestação, marcando uma nova e feliz silhueta em seu corpo, dobrava com cuidado um vestido de linho branco, imaginando-o contra o cenário rústico chique do quadrado. A viagem era mais que uma simples folga. Era a celebração da baby moon deles, a última grande aventura a dois antes da chegada de seu primeiro filho. Foi em meio a esse devaneio de águas mornas e noites estreladas que uma pequena nuvem de dúvida pairou sobre sua mente. Ela se virou para a sala de estar, onde André, seu marido, estava imerso na luz azulada do monitor do computador, uma cena tão comum que se tornara parte da mobília. A voz dela cortou o silêncio preenchido apenas pelo teclar frenético. "Amor", ela começou, a voz suave. "Você lembrou de comprar nossas passagens, não foi? Para o casamento em Trancoso." André não se virou de imediato. Houve uma pausa, um microsegundo de hesitação que o instinto aguçado de Mariana registrou como um alarme silencioso. Então, ele girou lentamente na sua cadeira de couro, um sorriso ensaiado no rosto, o tipo de sorriso que ele usava em reuniões de negócios quando queria desarmar um cliente difícil. "A minha sim, meu bem. A sua, amor, acho que você se confundiu. A gente tinha combinado que você ia comprar a sua, lembra? Você até me deu seu cartão para eu usar os pontos e comprar a minha. Não foi isso?" A confusão no rosto de Mariana rapidamente deu lugar a uma irritação crescente. A lembrança era cristalina em sua mente. Ela, sentada na beira da cama, listando as pendências da semana com comprar passagens para Trancoso, claramente atribuída a ele. "André, não. Eu tenho certeza absoluta que pedi para você comprar as duas. Eu estava resolvendo aquele problema com os fornecedores da empresa, pedi para você cuidar disso para não nos arriscarmos a ficar sem voo." Ele suspirou, um suspiro teatral de um homem paciente lidando com os esquecimentos de uma esposa grávida. Com uma performance digna de um ator, ele se virou para o computador, digitando com uma velocidade exagerada em um site de companhia aérea. "Deixa eu ver aqui para você, meu amor. Vamos resolver isso agora." Ele inclinou a cabeça, franziu a testa, clicou o mouse algumas vezes com uma frustração crescente e finalmente se virou para ela, o rosto uma máscara de desapontamento. "Olha aqui, Mari, tá vendo? Tudo lotado. Voo direto, voo com escala, não tem mais nada. Tentei o hotel também. A pousada que a gente ia ficar está com 100% de ocupação por causa do casamento. Não tem um quarto extra para reservar, nem no vilarejo. Sinto muito, meu bem. Parece que não tem nada que eu possa fazer agora." As palavras dele, ditas com uma calma desapegada, caíram sobre Mariana como pedras. A imagem de Trancoso, do sol, do mar, da celebração, se desfez em sua mente, substituída por um vazio cinzento. "Então, eu não vou?" ela perguntou, a voz pouco mais que um sussurro, a incredulidade lutando contra a dor da decepção. André levantou-se, contornou a mesa e a abraçou pelos ombros, um gesto que deveria ser de conforto, mas que pareceu oco, performático. "Oh, meu amor, não fica assim. Tenta não se estressar com besteira, tá? Pensa no nosso bebê, ele sente tudo." A menção ao filho, usada como uma ferramenta para invalidar os sentimentos dela, foi como um pequeno tapa. "A gente resolve isso depois quando eu voltar. Prometo que a gente faz outra viagem só nossa, melhor ainda." Ele a beijou na testa, um beijo rápido, funcional. Já se movendo em direção ao quarto, ele pegou a mala de rodinhas que já estava pronta, impecavelmente arrumada. "Estou indo. O trânsito para Guarulhos deve estar um inferno. Me liga se precisar de qualquer coisa, tá bom? Te amo." E com essa declaração final, tão casual quanto um "até logo",
Ele se foi, deixando para trás uma Mariana paralisada no meio da sala, o vestido de linho branco ainda em suas mãos, agora parecendo uma mortalha para os planos que acabavam de morrer. O silêncio do apartamento, antes preenchido pela expectativa da viagem, agora pesava com o eco de uma mentira que ela ainda não conseguia nomear, mas que seu coração já sentia em cada batida acelerada. Os 2 dias seguintes se arrastaram com a lentidão de uma tortura. Mariana tentou se convencer de que fora um erro genuíno, uma falha de comunicação amplificada por seus hormônios. Mas a sensação incômoda, a intuição de que algo estava profundamente errado, não a abandonava. Ela se ocupou com o trabalho, mergulhando nos relatórios de sua pequena, mas próspera, empresa de marketing digital, uma empresa que ela construíra do zero, com noites mal dormidas e uma dedicação feroz. André ligava esporadicamente, a voz sempre animada, descrevendo o sol, a praia, a festa pré-casamento, sempre terminando com um "queria tanto que você estivesse aqui", uma frase que soava cada vez mais falsa. Na manhã de sábado, o dia do casamento, Mariana sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá de camomila, tentando encontrar alguma paz no silêncio de seu apartamento. Foi quando seu celular vibrou sobre a mesa de granito, uma notificação de mensagem de um número que ela não reconhecia. Era um vídeo. Com uma curiosidade hesitante, ela abriu o arquivo. E o que viu fez sua respiração travar na garganta, o ar subitamente rarefeito, o mundo inteiro se contraindo em um único ponto de dor lancinante. A tela do celular iluminou o rosto de Mariana com uma luz fria e cruel, transformando a tranquilidade da manhã de sábado em um cenário de horror íntimo. O vídeo, tremido e granulado, como se gravado às pressas por um amador, tinha a crueza de uma verdade inegável. A cena se passava no saguão de embarque do aeroporto de Guarulhos, um lugar anônimo para milhões, mas que para ela se tornou o palco de sua humilhação. Lá estava André. Não o André marido, o parceiro, mas um André que ela não via há muito tempo. Um André radiante, leve, com um sorriso que alcançava os olhos, um sorriso que ela percebia agora com uma clareza dolorosa, que ele não lhe dirigia mais. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher ria de algo que ele dizia, a cabeça jogada para trás em um gesto de intimidade e familiaridade. Então, a câmera deu um zoom e o coração de Mariana pareceu parar de bater por um instante antes de disparar em um ritmo frenético e descontrolado. André a abraçou. Um abraço apertado, demorado, e em seguida seus dedos se entrelaçaram com os dela de uma forma natural, possessiva. Eles caminharam em direção ao portão de embarque, de mãos dadas, um casal em perfeita sintonia, embarcando para a viagem romântica que deveria ter sido dela. Mariana sentiu o celular escorregar de seus dedos trêmulos, o aparelho batendo na mesa com um baque surdo que ecoou o colapso de seu mundo interior. A mulher. A identidade dela foi como um segundo golpe, mais profundo e devastador que o primeiro. Não era uma desconhecida, uma aventura passageira. Era Camila Rodrigues, a ex-namorada, a ex de uma história longa, intensa e mal resolvida, que pairava como um fantasma sobre o relacionamento deles. Aquela que André jurava de pés juntos, que nunca mais tinha visto, que era a página virada, água passada. "Confia em mim, meu amor, ela não significa mais nada", ele dizia, com a sinceridade postiça que agora Mariana reconhecia como sua maior arma. A mentira não era apenas sobre a viagem, era sobre tudo. Sobre o passado, sobre o presente, sobre a própria fundação do casamento deles. Uma voz masculina, distorcida e anônima, narrou o final do vídeo, as palavras cravando-se em sua mente como estilhaços de vidro. "Você precisa saber quem ele realmente é." Um impulso febril, uma necessidade desesperada de confirmação, a fez correr do café intocado na cozinha para o escritório. Ela se jogou na cadeira em frente ao computador,
as mãos tremendo tanto que mal conseguia digitar a senha. Abriu o navegador, o e-mail compartilhado do casal, aquele que usavam para contas e reservas, um símbolo de sua vida em comum. O desespero a guiava, a busca por uma prova irrefutável que pudesse, de alguma forma, desmentir o que seus olhos haviam visto. Mas a verdade estava lá, esperando por ela, fria e digital, um e-mail da companhia aérea datado de 2 semanas atrás. Assunto: confirmação de sua reserva para Porto Seguro. Ela clicou, o estômago se revirando em um nó de náusea. E lá estava, em preto e branco, a traição documentada. 2 passagens compradas, no cartão de crédito de André. Uma para André Lemos e a outra, logo abaixo, para Camila Rodrigues. A mentira sobre o voo lotado, a encenação, a desculpa do cartão de crédito dela. Tudo fora uma farsa meticulosamente planejada. Ele não apenas a excluíra, ele a substituíra. Ele a fizera de tola, usando sua gravidez, sua confiança, contra ela mesma. O choque foi físico, uma onda de frio que subiu por sua espinha e a deixou sem ar. O gosto amargo da bile subindo por sua garganta. Antes que ela pudesse sequer começar a processar a magnitude daquela traição, antes que o primeiro soluço pudesse escapar, o toque estridente de seu celular a sobressaltou. O nome que brilhava na tela não era o de André, nem o de uma amiga oferecendo consolo. Era o de seu obstetra, Dr. Arantes. Uma ligação em um sábado de manhã. O pânico já instalado encontrou um novo e aterrorizante foco. Alô? Ela atendeu, a voz um fio trêmulo. Mariana, bom dia. Desculpe ligar no fim de semana. A voz calma e profissional do médico soou do outro lado da linha. Mas estou com seus últimos exames aqui e gostaria que você viesse ao consultório o quanto antes. É importante. A palavra importante, dita com aquela seriedade médica, abriu um novo abismo de medo sob seus pés. O mundo que acabara de ser partido ao meio pela traição de seu marido, agora ameaçava ruir completamente sob o peso de uma nova e desconhecida ameaça, uma que envolvia a vida que ela carregava dentro de si. O que o médico diria tinha o poder de mudar a direção não apenas de seu dia, mas de todo o seu futuro. O trajeto até o consultório do Dr. Arantes, no coração do bairro de Higienópolis, foi um borrão de ansiedade. Mariana dirigia no piloto automático, as ruas de São Paulo passando por sua janela como um filme mudo e sem cor. Cada farol vermelho era uma pausa torturante para sua mente repassar em loop o vídeo, o e-mail, a voz anônima. A traição de André era uma ferida aberta, pulsante, mas agora, sobreposta a ela, havia uma camada de medo primal, o medo de uma mãe pela segurança de seu filho. O consultório, normalmente um lugar de calma e expectativa feliz, hoje parecia estéril e ameaçador. A secretária a cumprimentou com um sorriso simpático que Mariana mal conseguiu retribuir antes de ser chamada para a sala do médico. Dr. Arantes, um homem de meia idade, com um olhar que transmitia tanto competência quanto empatia, não perdeu tempo com formalidades. Ele a convidou a sentar e girou o monitor do computador em sua direção, apontando para gráficos e números que, para ela, eram indecifráveis. Mariana, eu te chamei aqui porque seus últimos exames de sangue e urina, combinados com a medição da sua pressão na última consulta, acenderam um sinal de alerta. Ele começou, a voz calma, mas sem rodeios. Ele folheou os papéis em sua mesa, a testa franzida em concentração. Seus níveis de proteína na urina estão começando a subir e sua pressão arterial está no limite superior do que consideramos seguro para esta fase da gestação. Estes são sinais clássicos, ainda que iniciais, de pré-eclâmpsia. A palavra caiu no ar silencioso da sala com o peso de uma bigorna. Mariana conhecia o termo. Sabia que era uma das complicações mais temidas da gravidez. Uma condição que poderia colocar em risco tanto a mãe
quanto o bebê. Isso significa que o estresse que seu corpo está sofrendo, seja ele físico ou emocional, está começando a afetar o funcionamento dos seus vasos sanguíneos e, consequentemente, a sua pressão. Isso, Mariana, é algo que precisamos levar muito, muito a sério. Ele se recostou na cadeira, seus olhos estudando o rosto pálido e tenso dela. A pré-eclâmpsia é progressiva. Se não controlarmos agora, pode evoluir para algo muito mais grave, afetando o fluxo de sangue para a placenta, restringindo o crescimento do bebê e, em casos extremos, levando a convulsões e outras complicações severas para você. O tratamento principal neste momento é radical: eliminar a fonte do estresse e repouso absoluto. A menção ao estresse foi a comporta que se rompeu. A fachada de autocontrole que Mariana vinha sustentando a duras penas se desfez. As lágrimas, quentes e silenciosas, começaram a escorrer por seu rosto e uma respiração trêmula e engasgada escapou de seus lábios. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Respirou fundo, o ar entrando em seus pulmões como cacos de vidro, e tentou de novo. Doutor... Ela sussurrou, a voz embargada pela dor que agora tinha permissão para existir. Eu descobri hoje que meu marido, ele me enganou. Ele viajou para Trancoso com a ex-namorada dele. Ele mentiu. Disse que não tinha voo para mim. Ele me deixou para trás. A confissão, dita em voz alta para outra pessoa pela primeira vez, tornou a traição ainda mais real, mais sórdida. Dr. Arantes não demonstrou surpresa, apenas uma profunda compaixão. Ele se levantou, pegou um copo de água do pequeno frigobar e o estendeu para ela. Contornou a mesa e apoiou uma mão firme em seu ombro, um gesto de solidariedade humana que a ancorou no meio da tempestade. Mariana, eu sinto muito, de verdade. Nenhuma mulher, especialmente uma mulher grávida, deveria passar por isso. Ele esperou que ela bebesse um gole de água, que sua respiração se acalmasse um pouco. Isso que você está sentindo, essa dor, essa raiva, esse choque, seu corpo está traduzindo tudo isso em uma resposta fisiológica perigosa. A sua saúde e a saúde do seu filho agora são a única prioridade. Você precisa, e eu não posso enfatizar isso o suficiente, se afastar de qualquer situação tóxica imediatamente. Isso não é mais uma sugestão, é uma prescrição médica. Ele voltou para sua cadeira, o tom agora mais prático, focado na solução. Você precisa de um santuário, um lugar seguro onde possa se sentir protegida, cuidada, e onde seu único trabalho seja descansar e manter a calma. Você tem para onde ir? Alguém que possa te dar esse suporte incondicional agora? A pergunta pairou no ar, mas a resposta já havia se formado na mente de Mariana, clara e luminosa como um farol na escuridão. Sim, Florianópolis, a casa de seus pais, o cheiro do mar, o abraço de sua mãe, a calma protetora de seu pai. O lugar onde ela sempre fora apenas Mariana, amada sem condições, muito antes de ser a esposa de André Lemos. A imagem de sua casa de infância, com a varanda de frente para a Lagoa da Conceição, foi como um bálsamo. Era o único lugar no mundo onde ela poderia começar a se curar. Sim, doutor, eu tenho, ela respondeu, a voz agora mais firme, a decisão se cristalizando em seu coração. Vou para a casa dos meus pais, em Florianópolis. A volta para casa foi diferente. A apatia deu lugar a uma determinação febril. A dor ainda estava lá, uma brasa ardente em seu peito, mas agora ela era movida por um propósito maior: proteger seu filho. Chegando ao apartamento, o silêncio que antes a oprimia agora parecia libertador. Era o silêncio do começo do fim. Sem hesitar, ela abriu o notebook e comprou uma passagem só de ida para Florianópolis para aquela mesma noite. O ato de comprar a passagem, de tomar uma atitude concreta, foi catártico. Ela estava retomando o controle. Foi até o closet, o espaço que dividia com André, e pegou a maior mala que encontrou.
começou a jogar suas roupas dentro sem se preocupar em dobrar, movida pela urgência. Vestidos, calças de gestante, pijamas confortáveis. Cada peça de roupa que entrava na mala era um passo para longe dele, para longe da mentira. Foi então, enquanto alcançava uma caixa de sapatos no alto do armário, que seu celular, esquecido sobre a cama, vibrou novamente. Era outra mensagem daquele mesmo número desconhecido, com o coração ainda martelando contra as costelas, uma mistura de medo e uma estranha necessidade de saber mais. Ela pegou o aparelho e abriu a mensagem. E o que estava escrito na tela a deixou gelada. O sangue fugindo de seu rosto, a raiva se misturando a um novo e enojante nível de incredulidade. A traição era apenas a ponta do iceberg. Havia um plano muito mais sinistro em andamento. A tela do celular emitia um brilho fantasmagórico no quarto silencioso, as palavras na tela se materializando como uma sentença. Ele está dizendo para sua família que você está mentalmente abalada e que precisa cuidar da sua empresa porque você não está bem. A frase, curta e direta, era de uma maldade tão calculada que Mariana sentiu o ar faltar. Não era apenas uma traição amorosa, um deslize, uma fraqueza. Era um ataque deliberado à sua sanidade, à sua competência. Ele estava usando a gravidez, a vulnerabilidade dela, como uma arma para desacreditá-la perante as pessoas que ela mais amava. A imagem se formou em sua mente com uma clareza nauseante. André, com seu tom de voz preocupado e seu rosto compungido, falando com os pais dela, com os próprios pais, pintando-a como uma mulher instável, desequilibrada, incapaz de gerir a própria vida e os próprios negócios. O nojo subiu por sua garganta, um gosto amargo de fel. Ele é um monstro. Ela sussurrou para o quarto vazio, a constatação saindo de seus lábios não com raiva, mas com um horror profundo. O homem com quem ela dividia a cama, o pai de seu filho, era um predador disfarçado de príncipe. Antes que ela pudesse absorver o impacto daquela revelação, uma nova notificação do mesmo número chegou. Desta vez, era um arquivo de áudio. Com o dedo trêmulo, ela apertou o play. A mesma voz masculina distorcida de antes, baixa e urgente, preencheu o silêncio. Ele quer assumir sua empresa. O plano é esse desde o começo. Ele está dizendo para todos que você precisa de acompanhamento psicológico, que a gravidez está te afetando demais. Ele quer usar isso para conseguir uma procuração, para justificar colocar tudo no nome dele temporariamente, para te ajudar a passar por essa fase difícil. Ele está minando sua credibilidade para tomar o que é seu. Cada palavra era um prego no caixão de seu casamento. A empresa, a sua empresa. O fruto de seu trabalho, de sua paixão, de noites em claro. Agora, ela entendia a insistência dele para que ela o colocasse como sócio. Os comentários sobre como ela trabalhava demais, a sugestão de que ele poderia ajudar a administrar as coisas para que ela pudesse relaxar mais durante a gravidez. Não era preocupação, era estratégia, uma conspiração fria e calculista para roubá-la, não apenas de seu marido, mas de sua independência, de sua identidade profissional. Mariana sentiu uma tontura, a pressão latejando em suas têmporas, as palavras do Dr. Arantes ecoando em sua mente. Afastar de qualquer situação tóxica. Esta situação não era tóxica, era radioativa. A urgência tomou conta de seu corpo, um instinto de sobrevivência que suplantou a dor e o choque. Não havia mais tempo para chorar, para lamentar. Havia apenas tempo para fugir. Ela fechou a mala com um gesto brusco, o zíper rasgando o silêncio. Pegou o celular, abriu o aplicativo de transporte e chamou um carro com destino ao aeroporto de Congonhas, o mais próximo. Não olhou para trás, não pegou porta-retratos, não deixou bilhetes. Cada objeto naquele apartamento parecia contaminado pela mentira. Ela apenas pegou sua bolsa, a mala e a dignidade que lhe restava.
Durante o trajeto, o trânsito de São Paulo, normalmente uma fonte de estresse, pareceu um borrão insignificante. Sua mente trabalhava em alta velocidade, conectando os pontos, as pequenas mentiras, os comentários depreciativos disfarçados de piada, a forma como ele sutilmente a isolava de alguns amigos. Tudo fazia um sentido horrível agora. Ela não estava casada com um homem falho, estava casada com um sociopata. Ao descer do carro e entrar no saguão movimentado do aeroporto, uma sensação de alívio começou a se infiltrar em meio ao pânico. Ali, na anonimidade da multidão, ela estava um passo mais perto da segurança. Arrastando a mala em direção ao balcão de check-in, focada apenas em despachar a bagagem e encontrar o portão de embarque, ela foi arrancada de seus pensamentos por uma voz que a chamava, uma voz familiar, mas carregada de um pânico que ela nunca ouvira antes. Mariana, espera! Ela se virou, o coração dando um salto de medo, meio esperando ver André, que de alguma forma descobrira seu plano e viera impedi-la. Mas não era ele. Correndo em sua direção, ofegante, o rosto vermelho e aflito, estava Rafael, o irmão mais novo de André. O cunhado quieto, o artista introspectivo que sempre a tratara com uma gentileza quase tímida, agora a encarava com uma urgência desesperada nos olhos. O que ele estava fazendo ali? Como ele sabia que ela estaria ali? A presença dele, tão inesperada, tão carregada de emoção, era mais uma peça em um quebra-cabeça que se tornava cada vez mais complexo e assustador. E o que Rafael estava prestes a revelar ali, no meio do caos do aeroporto, mudaria não apenas o que ela pensava sobre seu casamento, mas tudo o que ela pensava sobre a família Lemos e sobre o papel silencioso que ele, Rafael, desempenhara em sua vida. Rafael parou a poucos passos dela, as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. O som de sua respiração ofegante se misturava à cacofonia de anúncios de voos e o rolar de malas no saguão. Mariana o encarava, a mente girando, tentando processar a aparição surreal de seu cunhado. Ele, o mais reservado dos irmãos Lemos, o artista que parecia viver em seu próprio mundo de telas e tintas, estava ali, com o desespero estampado no rosto. Mariana, ele conseguiu dizer, a voz rouca, erguendo o corpo. Eu preciso te contar tudo. Agora, antes que você embarque. A confusão dela se aprofundou, mas uma nova e terrível suspeita começou a se formar. A voz anônima, o conhecimento íntimo dos planos de André, a presença de Rafael ali não podia ser uma coincidência. Rafael, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz tensa. O vídeo, as mensagens, estava tudo planejado? Ele não hesitou. Assentiu lentamente, o olhar fixo no dela, um olhar que continha um oceano de emoções contidas. Sim, fui eu, Mariana. A confissão, simples e direta, a atingiu com a força de uma onda. Eu vi o que o André estava fazendo com você, não só agora, mas por meses. As mentiras, a forma como ele te diminuía na frente da nossa família, os planos dele para a sua empresa. Eu ouvi conversas que não deveria, vi coisas que ele achava que ninguém estava vendo. E eu não pude mais ficar calado. Não com você, não com o bebê. Ele fez uma pausa, o peito ainda subindo e descendo rapidamente. Fui eu quem gravou o vídeo no aeroporto. Eu segui ele. Fui eu quem te enviou as mensagens. Quem te avisou sobre o plano dele de te declarar instável. Eu precisava que você soubesse a verdade. Mariana ficou completamente imóvel, o cérebro tentando processar a informação. O anjo da guarda anônimo que a salvara era o irmão do monstro que a destruía. A dualidade era quase impossível de compreender. Ele deu um passo à frente, a distância entre eles agora carregada de uma tensão elétrica. Seus olhos, normalmente gentis e um pouco distantes, agora queimavam com uma intensidade que ela nunca vira, uma intensidade forjada por anos de dor acumulada.
Eu sou apaixonado por você, Mariana, desde antes de você sequer começar a sair com ele. A segunda confissão a desequilibrou ainda mais. Eu disse isso ao André, anos atrás, quando ele percebeu como eu te olhava nos eventos da família. Eu abri meu coração para o meu próprio irmão. O rosto de Rafael se contorceu em uma memória amarga. E ele riu da minha cara. Ele me deu um tapa nas costas e disse com todas as letras: "Relaxa, maninho, eu fico com ela, eu pego quem eu quiser, meu irmão pega as sobras." Ele fez disso um jogo, uma competição que só existia na cabeça dele, e ele venceu. A crueldade daquelas palavras, a forma como André transformara os sentimentos do próprio irmão em um troféu para seu ego, era de uma baixeza que Mariana mal podia conceber. Quando você escolheu ele, quando vocês começaram a namorar, eu me afastei. Doeu como o inferno, mas eu achei que você estivesse feliz, e a sua felicidade era a única coisa que importava. Então, eu me tornei o cunhado quieto, o irmão artista esquisito. Era mais fácil do que estar perto e ver vocês dois juntos. Um nó se formou no peito de Mariana, uma mistura de choque, tristeza e uma estranha e inesperada sensação de ter perdido algo que ela nem sabia que poderia ter tido. "Rafael, eu nunca soube. Eu não fazia ideia." Ela sussurrou, a voz falhando. "Claro que não," ele respondeu, um sorriso triste tocando seus lábios. "Eu nunca dei em cima de você, nunca tentei nada. Eu respeitava sua escolha, seu casamento, mas isso não significa que eu deixei de te ver. Nunca deixei de admirar sua força, sua inteligência, a forma como você construiu sua empresa do nada, e eu nunca, nem por um dia, deixei de te amar à distância." Naquele momento, o alto-falante do aeroporto soou, a voz metálica e impessoal, anunciando a última chamada para o voo 2345 com destino a Florianópolis. O som a arrancou do transe, seu voo, sua fuga, sua segurança. Ela olhou para o letreiro luminoso do portão de embarque, o caminho para a sua salvação. E depois olhou de volta para Rafael, para o homem que arriscara seu relacionamento com a própria família para salvá-la. O homem que a amara em silêncio por anos. E em uma fração de segundo, ela fez sua escolha. "Vou remarcar meu voo," ela disse, a voz firme, a decisão clara em seus olhos. "Eu quero ouvir tudo, cada detalhe." O alívio que inundou o rosto de Rafael foi tão profundo que pareceu tirar um peso de seus ombros. Eles encontraram uma mesa em um restaurante quase vazio do aeroporto. Um oásis de calma no meio do caos. E ali, sob a luz fluorescente, com o cheiro de café e o som distante das chamadas de embarque, Rafael abriu a caixa de Pandora do casamento de Mariana. Ele contou tudo. As mentiras sobre as finanças, as dívidas de jogo que André escondia, as manipulações para fazê-la se sentir insegura e dependente. Detalhou o plano sórdido para tomar o controle da empresa, os comentários depreciativos que ele fazia sobre ela para amigos e familiares, sempre pintando-a como emocional demais ou instável. Revelou a armação financeira, como André vinha sutilmente desviando recursos e se posicionando para assumir o controle total. Mariana ouvia, absorvendo cada palavra como um veneno lento, mas necessário. A imagem de seu marido se desfazia completamente, substituída pela de um predador calculista. Quando ela finalmente embarcasse naquele voo remarcado para o final da noite, não seria mais uma esposa traída fugindo da dor. Seria uma mulher armada com a verdade, pronta para a guerra. E mal sabia ela que, enquanto se preparava para a batalha de sua vida, algo muito maior, um novo e inesperado começo, já estava prestes a acontecer. O voo noturno para Florianópolis foi para Mariana uma travessia entre dois mundos. O que ela deixava para trás, em ruínas, e o que ela estava determinada a construir.
A escuridão da cabine, pontuada apenas por pequenas luzes de leitura, era um espelho de seu estado de espírito, um túnel escuro, mas com a promessa de uma luz no fim. Ela não era mais a mulher que fugia em pânico. Era a general que recuava estrategicamente para um terreno seguro antes de lançar sua contraofensiva. Cada quilômetro que o avião devorava, distanciando-a da poluição luminosa de São Paulo, era 1 metro a mais de clareza mental. A conversa com Rafael no aeroporto não havia sido apenas uma revelação. Fora uma transfusão de força, a confirmação de que sua intuição não era loucura, mas um alarme que ela havia ignorado por tempo demais. A dor aguda da traição ainda estava lá, uma presença física em seu peito, mas agora ela não a paralisava. Pelo contrário, estava sendo alquimizada, transformada em um combustível gelado e potente de determinação. Ao desembarcar no ar morno e salgado da Ilha da Magia, o abraço apertado de seus pais foi o porto seguro que sua alma ansiava. Não houve necessidade de um interrogatório ou de longas explicações. Sua mãe, com a sabedoria que só as mães possuem, olhou fundo em seus olhos e viu a tempestade que se passara. Seu pai, um homem de poucas palavras, mas de uma lealdade feroz, apenas apertou seu ombro e disse: "Você está em casa agora. Ninguém mais vai te machucar." Eles a acolheram com o amor incondicional que era a única moeda verdadeira que lhe restava. E naquele abraço triplo, Mariana permitiu-se pela primeira vez em dias respirar fundo. Nos dias que se seguiram, a casa de seus pais na costa da lagoa, um refúgio de paz com o som constante da água e o canto dos pássaros, tornou-se seu quartel-general. A primeira ordem do dia era proteger seu império, a empresa que era a materialização de sua identidade e independência. Em uma longa e detalhada chamada de vídeo, ela reuniu sua equipe de liderança. Com uma calma que surpreendeu a si mesma, explicou que estaria se ausentando por tempo indeterminado por motivos de saúde e pessoais, e delegou plenos poderes operacionais a Laura, sua gerente de confiança, uma mulher brilhante que a acompanhava desde a fundação da empresa. "A empresa está em suas mãos, Laura. Confio em você mais do que em qualquer um. Nenhuma decisão estratégica ou financeira deve ser tomada sem sua aprovação final." Ela instruiu, estabelecendo uma nova cadeia de comando. O passo seguinte foi a blindagem legal. O escritório de advocacia indicado por Rafael era uma das maiores potências do direito empresarial do país. Em questão de horas, uma equipe de advogados afiados como bisturis estava em ação. Eles trabalharam com a precisão de uma equipe cirúrgica. Todos os acessos digitais de André foram revogados, desde o e-mail corporativo até as plataformas de gestão. Notificações foram enviadas aos bancos, congelando qualquer possibilidade de movimentação nas contas da empresa por parte dele. Liminares foram preparadas para impedir que ele sequer se aproximasse do escritório físico. Cada contrato, cada cliente, cada linha de código que Mariana havia escrito nas madrugadas foi envolto em uma muralha legal intransponível. Mariana não estava apenas se defendendo. Estava construindo uma fortaleza, tijolo por tijolo, garantindo que o homem que tentou roubar sua alma não conseguisse levar nem mesmo um clipe de papel de sua mesa. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, André desembarcava em Guarulhos, imerso em uma bolha de arrogância e auto-engano. O bronzeado adquirido nas praias de Trancoso era uma máscara de sucesso que contrastava violentamente com a realidade cinzenta de São Paulo. Ele não notou. Estava eufórico, repassando mentalmente os últimos detalhes de seu plano. A instabilidade emocional de Mariana, a viagem necessária dele para o casamento, tudo se encaixava perfeitamente em sua narrativa. Ele voltaria para casa como um marido heróico e preocupado, pronto para ajudá-la a administrar a empresa enquanto ela se recuperava de sua crise hormonal. O controle total estava ao seu alcance.
Mas o castelo de cartas começou a desmoronar no momento em que ele girou a chave na fechadura e encontrou um apartamento estranhamente silencioso. A ausência da presença de Mariana era palpável. A mala dele, que ela havia desfeito antes da viagem, estava jogada no canto do quarto, um presságio sombrio. O lado dela do closet estava assustadoramente vazio. Um arrepio de mau agouro percorreu sua espinha. Ele pegou o celular, a autoconfiança começando a dar lugar a uma irritação ansiosa. Ligou para ela, caixa postal. Ligou de novo e de novo, o som da gravação eletrônica se tornando uma afronta pessoal. O pânico começou a borbulhar, quente e ácido, cego pela fúria. Ele dirigiu em alta velocidade até a sede da empresa, certo de que a encontraria lá, trabalhando obsessivamente como sempre. Mas seu cartão de acesso piscou em vermelho. Negado. O porteiro, um homem que sempre o cumprimentara com um sorriso servil, agora o olhava com um desconforto visível, barrando sua entrada. Desculpe, Sr. André, mas recebemos ordens expressas da diretoria para não permitir sua entrada. A palavra diretoria o atingiu como um insulto. Diretoria? Eu sou o marido da dona! Ele gritou, a arrogância se misturando ao desespero, o som de sua voz ecoando no lobby de mármore. O porteiro, impassível, apenas deu de ombros. Foi então que ele, em um acesso de fúria cega, fez a ligação que selaria seu destino. Ligou para Rafael. "O que você fez?" Ele berrou no telefone no instante em que o irmão atendeu, dispensando qualquer cumprimento. "Cadê a Mariana? Onde ela se meteu? Foi você, não foi?" Do outro lado da linha, a voz de Rafael não era a do irmão mais novo, o artista submisso que ele sempre diminuíra. Era a voz de um homem, calma, firme e cortante como uma lâmina de aço. "Eu fiz o que você nunca teve coragem ou decência para fazer, André. Eu contei a verdade para ela. E surpresa, ela não gostou. Ela te deixou. Enquanto você está aí, gritando no telefone como um animal enjaulado, eu estou no aeroporto. Estou indo para Florianópolis. Vou ficar ao lado dela, apoiá-la em tudo que ela precisar, segurar a mão dela nas consultas médicas, ouvir os medos dela durante a noite. Vou ser o homem que você nunca soube ser." O silêncio na linha foi pesado, denso, preenchido apenas pela respiração furiosa de André. Incrédulo, ele finalmente conseguiu falar, a voz estrangulada por uma mistura tóxica de raiva e ciúme possessivo. "Você vai roubar minha mulher?" A risada de Rafael do outro lado foi curta, desprovida de humor e carregada com o desprezo de uma vida inteira. "Você nunca a teve de verdade, André. Você teve a posse, o troféu, a ideia dela. Você nunca se interessou em conhecer a mulher por trás da fachada que você exibia para seus amigos. Você nunca a amou. Você só amou o que ela te proporcionava. Status, uma empresa para cobiçar, uma vida confortável. E agora, você perdeu tudo. Perdeu a mulher incrível que ela é. Perdeu qualquer chance de tocar na empresa que ela construiu com o próprio suor e, mais importante, perdeu sua última oportunidade de ser alguém decente. Adeus, irmão." A ligação foi encerrada, deixando André em um silêncio ensurdecedor. O som da linha muda mais alto do que qualquer grito. Horas depois, enquanto ele ainda processava a traição do próprio irmão, o golpe final veio na forma de uma ligação de Camila. A voz dela, antes melosa e sedutora, era agora fria e transacional. Ela já sabia dos rumores, da reviravolta. "Então, é verdade? Você perdeu tudo? Não vai conseguir a empresa dela?" Ela perguntou sem rodeios. "Isso é temporário, meu amor. Eu vou dar um jeito." Ele começou a mentir, por puro hábito, a única ferramenta que conhecia. Ela o cortou com a brutalidade de quem encerra um mau negócio. "Não, não vai. Eu não saí de um casamento medíocre para sustentar homem, muito menos um com sua reputação. Foi bom enquanto durou. Se vira."
E ela também sumiu, um fantasma em sua vida agora completamente assombrada, deixando-o sozinho no apartamento que agora parecia uma tumba para seus planos grandiosos. Naquele mesmo fim de tarde, enquanto o sol se despedia de Florianópolis, pintando o céu sobre a lagoa com tons de laranja, rosa e violeta, a campainha da casa dos pais de Mariana tocou. Ela a atendeu, o coração batendo um pouco mais forte. Era Rafael. Ele estava parado ali, com uma pequena mala de viagem na mão e um sorriso tímido que mal conseguia esconder a ansiedade em seus olhos. Ele não trouxe flores, não fez promessas grandiosas ou declarações de amor arrebatadas. Ele apenas disse, a voz suave e respeitosa: "Eu vim manter minha promessa, ficar ao seu lado, no seu tempo, sem esperar nada em troca, para as consultas, para montar o berço, ou só para você não se sentir sozinha enquanto assiste a um filme. O que você precisar." Mariana olhou para ele, para a sinceridade crua em seu olhar, para a coragem do homem que a amara em silêncio, e um sorriso genuíno, o primeiro em muitos dias, iluminou seu rosto cansado. "Eu quero você aqui, Rafael," ela respondeu, abrindo completamente a porta para ele entrar. "Eu quero paz, eu quero recomeçar, e acho que não quero mais fazer isso sozinha." Ele entrou, e o gesto instintivo de sua mão, encontrando a dela, foi leve, hesitante, mas carregado de um significado que ambos entenderam instantaneamente. Não era um toque de posse ou de paixão urgente, mas de parceria. Um toque que prometia respeito, cuidado, paciência e, acima de tudo, a verdade que lhe fora negada por tanto tempo. E naquele instante, com o cheiro do mar entrando pela porta e o calor da mão de Rafael na sua, Mariana teve uma epifania que a libertou por completo, como se correntes invisíveis se quebrassem ao redor de seu coração. Ela não havia perdido nada. Ela não era uma vítima abandonada. Ela tinha escapado. Escapado de uma prisão dourada, de uma vida de mentiras sutis, de um homem que jamais haveria de verdade. E pela primeira vez em muito, muito tempo, com seu filho crescendo seguro dentro dela e um amor honesto e paciente parado à sua frente, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O futuro, antes uma tela borrada pelo medo, era agora uma página em branco, límpida e convidativa. E pela primeira vez, ela estava ansiosa para começar a escrever. E essa foi a nossa história de hoje. Uma jornada sobre a escuridão da traição, mas também sobre a coragem de recomeçar e a surpresa de encontrar um amor verdadeiro onde menos se espera. O que você achou? A reviravolta te surpreendeu? Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria para a decisão de Mariana? Eu adoraria ler sua opinião aqui nos comentários. Sua interação é o que torna esta comunidade tão especial. E se você ama histórias que nos fazem sentir, que nos inspiram e nos lembram da nossa própria força, então eu te convido a fazer parte do nosso canal. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e venha se emocionar com a gente na próxima narrativa. Muito obrigado pela sua companhia. E até lá!